Bom, vamos começar aqui então. Hoje eu vou fazer uma aula sobre o cotovelo. Essa aula ela faz parte da residência de radiologia e diagnóstico por imagem lá do São Vicente e ela é uma parte do módulo de ultrassom musculoesquelético que funciona de uma maneira assim que tem uma aula primeiro na qual eu mostro lá como que faz o exame na prática, né? Então os residentes estão lá comigo, a gente faz o exame, mostra como ver cada tendão, como ver cada ligamento, como ver toda a estrutura, né? Então o protocolo do exame. E na semana seguinte a gente tem uma aula que mostra as patologias, então as principais patologias daquela articulação. Não tem nada de coisa rara, não tem nada de coisa de bruxaria, são as patologias comuns que acontecem e que é o inicial ali que a gente precisa para conseguir colocar esse exame na agenda. Então vamos a essa aula aqui. Então não vai ter técnica, tá? É só esse início, as doenças, as principais patologias que vai ter. Então vamos começar aqui pela lesão do bíceps distal, né? O tendão distal do bíceps. Ele é a causa mais comum de dor anterior no cotovelo, depois de um trauma. Só que ele é só 5% das lesões que acometem o bíceps. A grande maioria acaba sendo aquelas lesões que pegam lá no ombro, né, os tendões proximais do cabo longo do bíceps principalmente. A distal é bem menos frequente. E o mecanismo de ação pelo qual acontece essa lesão é um esforço com o antebraço fletido. Então, após um esforço com o antebraço fletido, ocorre essa lesão. E ela tem dois tipos, basicamente, mas um é muito mais frequente. Então, o principal tipo de lesão que acontece é a avulsão do tendão lá da tuberosidade distal do rádio, né? Então, ele avulsiona, ele solta lá da tuberosidade distal, retrai e fica junto ao ventre muscular. Então, toda a musculatura acaba subindo, né? Que a inserção distal do bíceps é uma só, né? Proximal que tem duas. A outra possibilidade, que é bem menos frequente, seria uma lesão na união miotendínea. Então essa não é tão comum. E acaba que reduz então a força de flexão do antebraço e reduz muito a supinação do antebraço, né? Que ela é determinada pelo bíceps, né? Uma abordagem de como que a gente procura por essa lesão, né? Então o transdutor é colocado na face anterior ali do cotovelo e a gente vai procurar o bíceps. Só que essa é uma abordagem que não é tão fácil porque o tendão ele fica bem oblíquo na tela e estruturas oblíquas às vezes estão suscetíveis a artefatos no ultrassom. Então aqui é uma imagem que ficou bem boa, de livro, né? E a gente tem o ventre muscular do bíceps e o tendão até a sua inserção lá na tuberosidade radial. Então esse caso aqui é um caso normal, que eu coloquei aqui justamente para comparar com o caso patológico aqui. Esse aqui é um caso em que o paciente tinha uma lesão crônica já antiga do ventre, uma lesão do bíceps distal antiga, e a gente vê aqui que na tuberosidade do rádio não tem o tendão inserido, tem até um pouquinho de líquido aqui, né, provavelmente do hematoma, do sangramento ali, né, que deu, e o ventre muscular aqui do lado ele está retraído lá no terço médio do braço e já tem sinais de lipossubstituição, né, aquelas fibrazinhas do músculo ali, elas perdem e fica substituído por gordura por conta do desuso crônico dessa musculatura. Aqui, então, a gente tem a segunda abordagem do tendão do bíceps, que é através da parte posterior aqui do antebraço, então fazendo o movimento de pronossupinação. Então, no momento que o paciente vira a palma da mão para frente, nessa abordagem com o transdutor aqui nessa face, a gente vai ver aparecer ali naquela região o tendão do bíceps, enquanto no caso da lesão, aqui na imagem da esquerda, ele gira ali e não aparece nada, né? Só aquele líquido, aquele sangue, aquele processo inflamatório por conta da lesão e nenhum tendão no momento do movimento. Agora mais umas imagens de livro aqui, né? Que a gente vê o tendão retraído
e um monte de sangue da bainha tendínea que forma esse tecido irregular que fica na topografia de onde o tendão deveria estar. E aqui num outro caso, uma lesão parcial, né, que a gente tem um pedacinho do tendão ainda inserido e parte dele lesionado. É importante a gente prestar atenção que não é como se não ficasse nada no lugar onde o tendão rompeu, porque a bainha do tendão ela ainda está ali, ela pode encher de líquido, então é possível que a gente veja alguma estrutura hipoecogênica ou heterogênea naquela topografia, mas não vai ter aquele padrão fibrilar saudável e hiperecogênico de um tendão normal, né? Aqui mais um caso mostrando a relação do tendão distal ali com a artéria braquial, olha, é bem próximo. E aqui mostra também a ausência do tendão, né, com aquele aspecto heterogêneo que fica depois que ele retraiu, ó, mostrando aqui com o Doppler a artéria braquial. E no pós-operatório, então, o que acontece? Tem essa avulsão, o paciente opera, reconstitui, e no raio-x aqui, ó, fica uma lacunazinha óssea com um botãozinho do outro lado onde é ancorado o tendão. E no ultrassom a gente vai ver um trançado de fios, vários fios que vão permear esse tendão do bíceps distal até a sua entrada naquela lacuna óssea que fica ali na tuberosidade radial. Tá? Então é um tendão que vai ter um aspecto mais heterogêneo, mas mais por conta desse monte de fios cirúrgicos que tem ali dentro dele, né? E não por algum problema do tendão. Aí nós temos a epicondilite medial, que classicamente nos livros está escrito como cotovelo do golfista, né? Ou cotovelo do arremessador. Mas no Brasil não tem muito golfista e não tem muito arremessador, que é tipo de beisebol, essas coisas. Então o que acaba tendo o nosso termo mais daqui, que seria o cotovelo de carregador de mala, né? E ele é produzido pela degeneração, ruptura parcial do tendão flexor comum, geralmente por conta de uso excessivo da musculatura ali do antebraço, né? Então, quando a gente fala de epicondilite, seja medial ou lateral, tem 3 entidades que podem estar acontecendo juntas ali ou isoladamente. Então essas entidades são a entesopatia, né, que é uma alteração naquela parte do tendão que une com o osso, aquela parte bem próxima tendão e osso. A segunda possibilidade é a tendinopatia, então o tendão ele tem aquela alteração de ecogenicidade. E a outra possibilidade é uma ruptura mesmo, né? Então é quando não tem mais, a gente não consegue mais ver aquela fibra em alguma parte do tendão. A ruptura completa dos tendões flexores ou dos extensores também ela é muito rara no cotovelo. O que a gente vê mais no dia a dia é lesão parcial. Vamos ver a lesão aqui. O que a gente vai ver no ultrassom? Vai ser um tendão hipoecogênico, um tendão espessado e eventualmente com algumas calcificações. Quando a gente liga o Doppler, ele vai ter um aumento do fluxo e é importante a gente tentar deixar esse tendão relaxado no momento que a gente está com o Doppler ligado. O tendão tem que estar relaxado para que a gente consiga ver aquele fluxo no Doppler, tá? Aqui mais um casinho, o tendão flexor no epicôndilo medial espessado, né? Todo ele ali, aqui já é ventrimuscular, e aqui com o Doppler, né, ele já está um pouquinho mais relaxado, na hora que a posição está um pouquinho diferente do que no outro aqui, mas a gente consegue ver o fluxo ao Doppler colorido. Pode ser o Power Doppler também. Mais um caso, então, achado é sempre semelhante, né? Espessamento, hipoecogenicidade, algumas áreas às vezes de perda do padrão fibrilar. E epicondilite lateral, que é conhecido como cotovelo do tenista, esse sim tem bastante aqui, né? A degeneração vai acontecer nas fibras ali, então, do tendão extensor, né? E as mesmas coisas que eu falei para o outro, né? Então pode ter entesopatia, que geralmente vai ser uma calcificaçãozinha lá bem junto do epicôndilo, pode ter a tendinopatia, que vai ser aquela hipoecogenicidade, perda do padrão fibrilar, e podem ter pequenas áreas de ruptura. O achado é sempre interessante no ultrassom musculoesquelético a gente fazer o comparativo de um lado com o outro, porque
porque às vezes a gente pega um tendão, e aqui tá bem fácil, porque tem uma calcificação bem grosseira, aqui um entesófito, né? E a gente vê que o tendão tá hipoecogênico, mas às vezes isso aqui é bem discreto. Então quando a gente coloca o outro lado para comparar, o diagnóstico fica na cara, né? A gente já consegue ver que aqui tem um tendão normal, com o padrão fibrilar preservado, a ecogenicidade normal, enquanto no outro tem essa calcificação entesofitária insercional e a hipoecogenicidade do vento. Vê que ele não está tão espessado, né? Mas ele está com a alteração na cor dele. Agora mais um caso aqui, comparando de novo um lado com o outro. Nesse lado aqui temos uma hipoecogenicidade. Eu poderia pensar, talvez isso aqui seja anisotropia, né? Então a gente pode corrigir mudando um pouquinho o ângulo do transdutor para pegar esses feixes aqui mais perpendiculares ao transdutor e eliminar a anisotropia, mas no comparativo com o outro lado dá para ver que o tendão está bem espessado e hipoecogênico, né? Então é uma epicondilite lateral. Aqui mais um caso com uma pequena ruptura intrasubstancial do tendão associada a uma tendinopatia um pouquinho mais difusa ali da porção insercional. E daí para a gente comparar, né, com os outros métodos aqui, um caso de ressonância magnética também com um espessamento da porção insercional dos tendões flexores aqui no epicôndilo lateral. Aqui mais um casinho agora com algumas calcificações, né? Então nós temos um entesófito ali na porção insercional, bem no epicôndilo. A gente tem uma calcificação lá no meio do tendão. Essa calcificação no meio do tendão ela pode estar mais relacionada a uma tendinopatia calcária. E aí o restante é hipoecogenicidade, processo inflamatório aqui evidenciado ao Doppler, né? Então é sempre coisas que se repetem. A diferenciação de uma área focal de inflamação para uma ruptura, ela é um pouco difícil no ultrassom. O que a gente vai ter que procurar é sempre aquela ausência de fibras, né? Então uma área onde, como se tivesse líquido dentro, entre as fibras do tendão, e ali a gente vai ver que tem então uma ruptura parcial daquele tendão. O tendão do tríceps ele não é acometido por muitas patologias, a mais comum acaba sendo o próprio entesófito insercional, isso aqui é bem frequente até em pacientes assintomáticos, né? Que vai ser aquela calcificaçãozinha que aparece ali no olecrano, né? Bem junto da inserção do tríceps, lembrando da anatomia, então tem o olecrano aqui e a fossa olecraniana aqui, que às vezes a gente enxerga líquido ali naquela região. Aqui para correlacionar com os outros métodos, então, uma calcificação na inserção do tríceps, tanto no raio-x, aqui, como na ressonância, que aparece como um baixo sinal, bem ali na região da inserção. Como o tendão do tríceps é muito firmemente aderido ao olecrano, às vezes, em vez de ele desinserir do olecrano, acontece uma fratura. Então, o olecrano fratura e avulsiona, aquela parte do osso retrai junto. Então, aqui é uma composição de imagens que mostra o tendão ainda inserido na parte fraturada do olecrano, o gap do osso, né, o espaço, e o local da fratura aqui, com o resto da ulna lá para baixo. Então, esse vai ser um paciente que não vai oferecer muita dificuldade no diagnóstico, porque ele vai estar com o braço todo inchado, todo vermelho, né? Então, vai dar para ver que tem uma lesão grave ali, é só a gente procurar. E nessa região aqui do olecrano, a gente tem ainda a bursite olecraniana, que é aquela lesão que acontece por trauma repetitivo sobre o olecrano. Então, pessoas que ficam com o cotovelo apoiado numa mesa ou no trabalho por muito tempo, o estudante, né, que fica muito tempo, o dono da bodega, né, fica o dia inteiro lá no balcão, então acaba dando uma bursite lá na região do cotovelo atrás. E essa bursite ela pode ser simplesmente conter líquido dentro, ou ela pode ter uma variedade de conteúdos, seja hemático, seja infeccioso, ou seja aquele conteúdo mais com calcificações que dá na gota. Então aqui é uma ilustração do livro do Dr. Monri sobre aonde está localizada essa bursa, e aqui um casinho no qual a gente tem a bursa repleta de um material, nesse caso aqui ecogênico, né? Aqui um outro caso de livro também mostrando um conteúdo muito mais anecoico, um conteúdo muito mais líquido. Às vezes
essa bursa aqui, ela é bastante amolecida, então a gente tem que colocar uma camada de gel grande, porque uma pequena compressão já faz essa parte líquida desaparecer, as paredes colabam. Então tem que botar uma camada de gel e não apertar muito, que daí a gente consegue ver ela direitinho. Nesse caso aqui dá para ver aqui a inserção do tríceps e a bursa bem grande aqui, cheia de líquido, e essas áreas de sinóvia aqui nas adjacências. Esse é um outro caso de uma bursite infectada, né? Esse caso aqui era uma bursite tuberculosa, também um caso de livro, e mostra então uma hiperemia do Doppler em volta da bursa e o conteúdo cístico com debris e septos dentro, né? Já quando é relacionado à gota, a gente tem esse conteúdo mais calcificado, que alguns referem como sendo uma coisa parecida com uma pasta de dente, né? E aí aqui é o pós-operatório desse caso, mostrando esse material aqui depois de ressecado. Uma outra coisa que a gente pode procurar no cotovelo são sinais de sinovite, né? Existem as doenças aí reumáticas, né, que podem dar sinovite, e basicamente a gente vai procurar então por líquido dentro da articulação e por proliferação sinovial. O líquido ele vai ser uma coisa anecoica, né, uma coisa preta, que vai estar ali no espaço articular e pode ser observado no recesso anterior, lá junto ao final da diáfise do húmero anteriormente, elevando o coxim adiposo, ou na parte posterior, lá na fossa olecraniana, da mesma forma, bem profunda junto ao osso, deslocando o coxim adiposo para longe do osso, né, por conta do que o líquido ocupa esse espaço. Então aqui é uma ilustração mostrando isso, né? Temos aqui o líquido deslocando o coxim adiposo, e aqui a mesma imagem na ressonância magnética. Então, tanto o recesso posterior, lá a fossa olecraniana preenchido por líquido e deslocando a gordura, como o recesso anterior preenchido pelo líquido. O líquido ele não acontece apenas na sinovite, ele pode acontecer, por exemplo, em uma fratura oculta da cabeça do rádio, né? Então também é uma situação em que pode acontecer líquido ali, né? Fraturas. Aqui mais um casinho mostrando de novo o líquido no ultrassom, deslocando o coxim adiposo, e aqui um caso na ressonância. E esse aqui é um caso de artrite reumatoide que tem duas imagens. A primeira é para mostrar o normal, né? Então qual que é a articulação aqui do rádio com o capítulo do húmero, e a gente nota que a cartilagem ela recobre aqui o capítulo de uma maneira homogênea, né? Toda ela mais ou menos da mesma espessura, e a cortical do osso aqui, ela está íntegra, né? E bem bonitinha, bem lisinha. Enquanto nesse caso aqui, a gente tem totalmente irregular, aqui a gente não observa mais aquela cartilagem, então houve uma degeneração dessa cartilagem, e tem um tecido hipoecogênico, que aqui está representado por esses asteriscos, e bem onde tem esse tecido hipoecogênico, quando ele está um pouquinho maior, dá a impressão de ter essas erosões no osso aqui, né? Então está erodindo o osso. Então isso aqui são achados clássicos, né, do pânus da artrite reumatoide, erodindo o osso e causando todo esse dano na articulação aqui. E a osteoartrose, né, que também é uma coisa comum, não é tão comum ter no cotovelo, mas às vezes a gente observa, e vai ter aqueles achados clássicos lá de redução do espaço articular. Aí a gente vai ter o osteófito marginal, e o osteófito marginal no raio-x é bem mais fácil de ver, mas no ultrassom vai ser esse aspecto assim de como se fosse uma calcificação bem próxima da articulação. Às vezes a sombra acústica impede a gente de ver o espaço articular que está ali embaixo. E era isso. Então essa foi a aula sobre patologias comuns do cotovelo. Muito obrigado e até a próxima!